Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas? Espero que estejam todos bem. Então, vamos nós a mais uma aulinha nossa de espanhol e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as nacionalidades. O que acontece? O que nós vamos aprender hoje é justamente como que você fala se uma pessoa é de um determinado país. Por exemplo, nós somos brasileiros, né? Eu sou do Brasil, você é do Brasil, então nós somos brasileiros. Então, assim, cada país, né, tem o seu nome e a sua nacionalidade. Isso que nós vamos ver em espanhol. Então, o nosso assunto de hoje, las nacionalidades. Muito bem. É um assunto muito simples, como a gente pode observar, né? E basicamente nós vamos ver aqui, não todas, né? Porque nós temos aí uma infinidade de países, mas nós vamos ver alguns países, principalmente países da América do Sul, alguns europeus, né? E vamos ver como que se pronuncia justamente essas nacionalidades. Eu coloquei aqui para que vocês possam entender melhor, né? Você tem inicialmente a nacionalidade e logo em seguida tem o país, o nome do país. Vamos lá então. Não podemos esquecer que a nacionalidade também que eu coloquei, você tem a forma masculina e feminina. Então eu tenho alemã, alemana. Observem bem a questão da pronúncia, como que se pronuncia cada palavra. Alemã, alemana. Justamente o país aqui seria Alemanha. Olha a diferença para o português. Segundo país, eu tenho a nacionalidade argentino, Argentina. Olha bem a questão da pronúncia. Argentino, Argentina. Qual país? Argentina. Em espanhol, nós pronunciamos Argentina. G tem som de R. Próximo, boliviano, boliviana. País, Bolívia. Olha que interessante. Você escreve boliviano com V, mas a pronúncia no espanhol, vamos relembrar, o V tem som de B. Então é boliviano, boliviana, Bolívia. Agora sim, eu tenho em espanhol brasileño, brasileña, Brasil. Observe que a pronúncia e a escrita são bem diferentes. Próximo, chileno, chilena, Chile. Pronúncia diferente do português. Chileno, chilena, país Chile. Próximo, colombiano, colombiana, país Colômbia. Costarricense, justamente aqui tem que tomar cuidado, porque você não vai ter a modificação masculino e feminino, tá? Então você pronuncia costarricense, Costa Rica. Depois eu tenho cubano, cubana, de Cuba, país Cuba. Dominicano, dominicana, país República Dominicana. Equatoriano, equatoriana. Qual país? Equador. Gente, nessa lista, né, você tem aí praticamente somente Costa Rica, costarricense, que não vai ter a diferenciação para o masculino e feminino. Os outros vão ter a diferenciação de gênero,
tá? Pode observar praticamente todos aí, com exceção de Costa Rica, que não vai ter esta diferenciação. Muito bem. Depois eu tenho espanhol. Observe que espanhol tem um pequeno detalhe que vocês têm que observar, que há um erro aqui de grafia. O espanhol, o tio é no N e não no O. Tá? Então, só que minha pronúncia N com tio é NH. Espanhol, espanhola. País, Espanha. Estadunidense. País, Estados Unidos. Francês, francesa. País, França. Guatemalteco, guatemalteca. País, Guatemala. Hondurenho, hondurenha. País, Honduras. Inglês, inglesa. Observe, tem uma diferenciação, né? Inglês, inglesa. País, Inglaterra. Italiano, italiana. País, Itália. Olha só, a próxima palavra, presta atenção na pronúncia. Mexicano, mexicana, México. Alguns países você vai escutar México, mexicano, mexicana, México, México. Então, tem uma diferenciação aí de um país para o outro também. Nicaragüense, Nicarágua. Panameño, panameña. País, Panamá. Paraguaio, paraguaia. O país, Paraguai. Peruano, peruana, Peru. Português, portuguesa, país, Portugal. Puerto-riqueño, puerto-riqueña, país, Puerto Rico. Russo, russa, país, Rússia. Observe que nesse caso aqui da Rússia, você tem essa diferenciação, é um pouco parecido, mas tem que tomar cuidado. Russa, Rússia, o país Rússia. Salvadorenho, salvadorenha, país El Salvador. Uruguaio, uruguaia, país Uruguai. Venezuelano, venezuelana, país Venezuela. Muito bem, pessoal. Então, assim, tivemos aqui alguma lista, né? Uma pequena lista de alguns nomes, tá? Isso com, né, o passar do tempo, você vai conseguindo conhecer outros países, né? Novas nacionalidades. Agora, uma coisa que eu trouxe aqui que eu achei interessante a gente colocar, quando você vai encontrar com uma pessoa, né, que você quer conversar com ela em espanhol, que você não a conhece, normalmente você pergunta, usando esse diálogo.
essa frase. Você pergunta para a pessoa, de onde eres? De onde que você é? Aí a pessoa responde, soy de Brasil, soy brasileño. Então você vai utilizar essa construção. Se você quer perguntar de onde que a pessoa é, de onde eres? Depois, soy de Brasil, soy brasileño. Sou do Brasil, sou brasileiro ou brasileira. E tu, de onde eres? Aí no caso, né, a pessoa pergunta, soy de Chile, soy chileno. Tá? Então, se é um diálogo, você quer perguntar da onde que a pessoa é, né? Ou a pessoa pergunta para você, e aí você pergunta, de onde eres? Soy de Brasil. E pergunta, e tu, de onde eres? Soy de Chile. Basicamente seria isso, né? É a forma como que você vai utilizar para perguntar para a pessoa da onde que ela é, se ela é brasileira ou não. Pessoal, então, esse assunto é um assunto, né, assim, é interessante, ele é um assunto extremamente fácil, né? Não tem assim muitos segredos e foi aquilo que eu disse, com o tempo a gente vai ampliando essa questão do vocabulário e aí das nacionalidades, tá? Então tá bom, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem em casa, se cuidem e a gente se vê, se fala na próxima aula. Um grande abraço, fica com Deus.